Saudações, tudo em paz? Alunos do primeiro B, primeiro C, mais uma semana aqui, né? De forma remota, aguardando o momento oportuno e seguro para que a gente possa voltar de forma presencial. Enquanto isso não chega, a gente vai trabalhando com o que tiver ao nosso alcance, procurando chegar até vocês da melhor forma possível, tá bom? Pois bem, nós vimos na aula anterior a parte de estrutura atômica e classificação, né, entre os elementos, entre os átomos, que pode acontecer de três formas principais: isótopos, isóbaros e isótons. A gente vai comentar um pouco melhor. Essa é a segunda lista do mesmo conteúdo. É uma lista mais em forma de problemas, assim, com nível um pouco mais elevado para a nossa interpretação, né, para poder reforçar essa parte aí de estrutura atômica e classificação, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai fazer a correção. Foram mais 10 questões, um nível um pouco mais elevado do que a primeira lista, certo? Mas de qualquer maneira é bom para a gente reforçar e trazer exemplos, situações que são mais comuns, né? Cair em Enem, cair em vestibular, a gente sempre fica tentando associar esse formato de questão que vocês vão enfrentar futuramente, tá certo? Mas antes da gente fazer essa correção e explicação da atividade, sempre a gente começa debatendo sobre o desafio, né? O desafio que foi deixado na aula anterior e saber se houve participação nas turmas e se também houve vencedor, né? Assim como a semana passada, nós tivemos participações, sim, mas vencedor apenas no primeiro B, né? Então, sem muito suspense, vamos logo ser direto e objetivo, né? Quero parabenizar aos que participaram, tanto no B quanto no C, mas de uma forma especial ao vencedor, melhor dizendo, vencedora do primeiro B, né? Quero dar os parabéns mais uma vez a Maria Luísa. Parabéns, Luísa, né, pela sua participação e a forma como você também disponibiliza a sua opinião sobre o desafio, que não é uma resposta assim de qualquer jeito, é uma resposta realmente muito bem explicada. Então, parabéns não só por ter respondido certo, ter vencido, mas pela forma também com que você explica a maneira como imaginou, né? Então, parabéns também aos demais que participaram. E a gente incentiva vocês a acompanharem toda a explicação, viu? Eu sou repetitivo e muitas vezes fica até chato, mas é necessário. É muito importante, pessoal, todos os materiais. A atividade, é muito complicado você, por exemplo, receber a atividade e querer responder a atividade sem olhar o vídeo que vai acompanhando, né, que vai orientando sobre o conteúdo. E também, principalmente, quando a gente faz a correção da atividade, né? Porque muitas vezes você não consegue responder algumas questões porque não compreendeu bem, né? Procurou tirar dúvida, mas mesmo assim ainda não conseguiu. E se a gente posta a correção do vídeo, né, com todas as atividades detalhadas e explicadas, se a gente não acompanha essa correção, quer dizer que a dúvida vai continuar persistindo, né? E acaba prejudicando, comprometendo o nosso aprendizado, tá bom? Então convido vocês a assistirem quantas vezes for necessário, mas mesmo assim, global, assistir várias vezes. E mesmo assim tem coisa que eu não estou entendendo. Entre em contato para que a gente procure, né, explicar melhor para você ver se vocês não ficam com essas dúvidas, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vamos relembrar que desafio foi esse que a gente propôs no final da aula passada, né? Vamos relembrar que desafio foi. Era um desafio relativamente simples, mas que, dependendo da forma como você interpretasse, ele precisava de algumas interpretações e tentativas, mas dizia assim, pessoal: dizem que apenas mentores conseguem resolver. Era uma soma de três parcelas iguais, né? Cada parcela com três ordens aí, e são três parcelas iguais, né? E o resultado, se a gente
prestar atenção aí, o resultado é tudo de uma cor só. Quer dizer que o resultado vai ser 3 dígitos iguais. E iguais também a essa parte vermelha. Então facilitaria bastante, porque quando a gente descobrir o valor do vermelho, a gente descobre tanto a unidade das parcelas quanto descobre o resultado de uma vez, né? Então veja só, para somar 3 algarismos iguais e dar também uma parte do algarismo igual aqui, só teria 2 possibilidades. Ou se fosse tudo zero para aqui também dá zero, ou se fosse 5, porque seria 5 mais 5 mais 5, daria 15. Colocaria outro 5 aqui e levaria 1 para cá, né? Não tem como ser zero, porque senão o resultado aqui vai dar todo zero. E não tem como porque os valores são diferentes, né? Só o vermelho pode ser zero, nesse caso. O branco e o azul não pode. Então não tem como somar tudo e dar tudo zero aqui embaixo. Então se não é zero, a gente já descobre o valor do vermelho, né? O vermelho já fica sendo 5. Já vai ficar 5 mais 5 mais 5 que dá 15. Coloca 5, ó, deu 5 também para ver a cor vermelha. E vai 1 para cá, né? Lembrando que aqui é 5 também, ou seja, o resultado eu já sei, é 555. Se aqui tem 1, subiu 1 aqui, e aqui vai dar 5, se eu colocar tudo 1 aqui não dá certo, porque vai dar 3 com mais 1 que subiu 4, e é para dar 5. Se eu colocar 2 também não dá certo, que vai dar 6 e 1, 7. Se eu colocar 3 também não dá certo, que vai dar 9 e 1, 10, né? Por tentativa que eu estou falando. Se eu colocar 4 não dá certo, que dá 12 e 1, 13. Não, que tem que dar um 5 aqui. Se eu colocar 4, como eu falei, não dá certo. Se eu colocar 5, dá 15 e não pode ser 5 porque o vermelho já é 5, né? Se eu colocar 6, dá 18 com 19, não dá certo. Se eu colocar 7, 21 com 22 também não dá certo. Mas se eu colocar 8 vai dar certo. 8, 16, 24. Com 1 que subiu, 25. Coloca 5, vai 2, né? Se vai 2 para cá, tem que dar 5. Então aqui só pode ser tudo 1. 2 que subiu com mais 1, 1 e 1, que vai dar 5, né? Então assim você realmente comprova que tudo se encaixou direitinho. Então o vermelho 5, o branco 8 e o azul 1, tá bom? Então não era tão complicado. Oriento vocês a acompanhar toda a correção, tá bom? E também no final, dá uma olhadinha em qual é o desafio que a gente vai deixar para essa semana. Também simplesinho, tá certo? Vamos lá. Antes da correção, sabemos que deixamos sempre alguma palavra, alguma mensagem que possa nos inspirar, né? Nos motivar para que a gente fique mais atento e acompanhando com essa atenção redobrada no desejo realmente de compreender tudo, tá bom? Então, nada melhor que escutar umas palavras motivacionais antes da nossa correção. Vamos escutar o que temos para hoje. Sempre que eu me lembro de saudade, eu lembro de uma conversa que eu tive com Santana, o cantador, que ele declamando um poema de Antônio Pereira que dizia: se quiser plantar saudade, escalde bem a semente, plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. E é incrível como os poetas cantadores do sertão conseguem sintetizar a saudade em versos tão simples. Eu fiz uns versinhos soltos aqui que diz assim: definição de saudade. Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade no vaso do coração, adubado de lembrança, regado de solidão, vê a raiz se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente, sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente, e ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma feita alergia, quanto mais a gente coça parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nessa vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, moto ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém
A medicina. A medicina evolui para o bem da sociedade, vi cientistas curando tudo que é enfermidade. Mas até hoje eu duvido inventarem um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não age com preconceito. Pelo menos nesse ponto admiro o seu conceito. Baseado em igualdade. Tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Falando em peito, se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. Ai, que lindo! Fica aí a mensagem, né? Eu acho que diante de tantos sentimentos que a gente vem desenvolvendo, sempre tivemos, mas parece que eles estão bem mais fortes nesses últimos meses de distanciamento físico. A saudade certamente é uma das que mais prevalece, né? Mas que a gente possa ter um pouco mais de paciência, que a gente possa confirmar que há essa saudade, mas uma saudade mais física, e que no momento certo, no momento seguro, a gente vai se reencontrar, né, para poder matar um pouquinho essa saudade de tantas pessoas do nosso convívio, que esse tempo todo a gente está realmente sentindo tanta falta, né? Na convicção de que juntos, cada um fazendo sua parte e torcendo para que as coisas a cada dia melhorem, nos tranquilizem mais, para que, como eu falei, no momento certo, no momento que a gente tiver segurança de voltar, a gente possa voltar e recuperar um pouquinho daquilo que estamos sentindo muita falta, né? Principalmente a saudade de pessoas tão próximas a nós, ok? Pessoal, como eu falei agora há pouco, a gente vai dar uma olhadinha na segunda lista dessa parte de estrutura atômica, ou seja, como é que o átomo está formado, quais são os principais componentes do átomo, né? Principalmente quando a gente fala de próton, elétron e nêutron. Lembrando que na simbologia atômica ele é formado por um núcleo, como a gente já explicou em outras aulas, e os vídeos que também vão acompanhando para que vocês assistam para tentar responder a atividade bem explicitadas também. O núcleo, naquele núcleo que é o centro, a gente tem prótons e nêutrons. E nós temos uma parte externa, pela movimentação do átomo, que é a eletrosfera. Daí o nome, né? Eletrosfera, porque ela é formada pelos elétrons que se movimentam ao redor desse núcleo, tá bom? Então, próton, elétron e nêutron na própria formação. Mas na identificação do átomo, se você for à tabela periódica, que a gente vai ter uns próximos conteúdos aqui para dar uma olhadinha também nessa, né? Estudar um pouco melhor sobre a formação da tabela periódica. Se você for na tabela periódica e pegar um elemento, vão ter dependendo do tipo da tabela, vão ter várias informações. Mas tem duas informações que vai aparecer sempre, né? Uma informação de um número que coloca esses átomos em ordem crescente na tabela, pelas linhas, né? Pela parte horizontal, pelas linhas, e esse é chamado de número atômico. Organiza elemento de número atômico 1, né? Que é o hidrogênio, número atômico 2, que é o hélio, 3, que é o boro, e assim vai seguindo, né? Temos aproximadamente 120 elementos na tabela. O número atômico é aquele número inteiro, né, que coloca os elementos em ordem crescente na tabela periódica. E cada elemento desse, ele tem um outro valor também importante, que é o valor da massa desse átomo. E essa massa, ela não vem com valor exato, ela vem sempre com valor aproximado, né? E tem átomos que são muito semelhantes na massa, mas no número atômico não. Então o número atômico ele é o principal componente para a identificação do elemento. É como se fosse uma identidade mesmo, cada um tem o seu valor, né, diferenciado de forma inteira. E a massa é valor aproximado, né, para cada tipo de elemento. Tá bom? Então são esses elementos principais nessa parte de estrutura atômica. Próton, elétron, nêutron. Número de massa, número atômico. Certo? E aí tem as regrazinhas que a gente apresentou na aula anterior, aqui não estão expostas, mas a gente vai lembrando novamente para poder ir mostrando a explicação e chegando na resposta. A gente não vai só dizer a resposta, a gente vai explicar o desenvolvimento até chegar na resposta.
tá bom? Para tentar ficar o mais claro possível para vocês, certo? E aí a segunda parte que fala de isótopos, isóbaros e isótopos é justamente a comparação. Se a gente entende bem direitinho a parte de estrutura atômica, essa parte de classificação também fica melhor, né? Porque o que é isótopo? São os elementos que têm o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons ou elétrons. Porque nessa parte aqui a gente está considerando que o número de próton é a mesma coisa do número de nêutron e a mesma coisa do número de elétron também. Isóbaro, elementos que têm a mesma massa, né? Isótons, elementos que têm o mesmo número de nêutrons, tá bom? A gente vai relembrar como é que calcula cada coisa dessa. Pessoal, de forma geral, na representação de um átomo, a gente coloca a letra que representa esse átomo, a sigla que representa ele. Quando não disser que átomo é, a gente coloca qualquer letra, como eu coloquei aqui, X, certo? Na parte de cima, a gente coloca o valor da massa, que é sempre o maior valor que vai aparecer, certo? Do lado esquerdo, aqui, pelo menos no desenvolvimento das respostas, a gente vai colocar aqui a massa, nessa parte mais alta, aqui o número atômico, e esse número atômico que vem na parte de baixo é a mesma coisa de próton e a mesma coisa de elétron, tá bom? E aqui, separado do outro lado, a gente vai colocar os nêutrons na resolução, porque tem questões que aparece o número de massa desse lado aqui, mas quando aparecer, o enunciado vai vir colocando a observação para que a gente não se atrapalhe, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler a questão, a gente explica bem detalhado isso aqui, né? Depois que a gente entender um, com certeza os outros vão ficando mais fáceis para a gente compreender também. Vamos lá, pessoal, ele diz assim, ó, primeira questão. Um átomo que possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons apresenta respectivamente, é importante isso, viu? Respectivamente quer dizer na ordem que aparece, número atômico e número de massa. Quer dizer que o número atômico tem que vir primeiro e o número de massa tem que vir depois, lá nas alternativas. Porque às vezes tem alternativa que a gente acha que tem duas alternativas certas, mas tem que olhar que ele está pedindo respectivamente. Quer dizer, nessa ordem que ele está pedindo. Primeiro o número atômico e depois o número de massa, certo? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a representação aqui bem simplesinha do átomo. Ele não fala que átomo é, então a gente colocou X, certo? Então, daqui do lado esquerdo, no desenvolvimento, na parte de cima a gente vai colocar a massa, na parte de baixo a gente coloca o número atômico. E aqui no outro lado, na parte central, a gente coloca o número de nêutrons, ok? Quais são as informações que já aparecem no problema? 20 prótons. Próton é a mesma coisa de número atômico. E é a mesma coisa de elétron. Pode olhar que está igual aqui a quantidade. Ó, 20 prótons, 20 elétrons, tá vendo? Então isso aqui é a mesma coisa do número atômico. 20 prótons, 20 elétrons. Quer dizer que o 20 vem na parte de baixo. 20 prótons, 20 elétrons. Está aqui os 20. Tá certo? E o que é outra coisa que ele diz também? 22 nêutrons. Todas as informações que ele já trouxe eu coloquei na cor amarela. Tá certo? E a cor vermelha é o que a gente encontrou depois. Então o nêutron fica aqui, 22. Ele quer número atômico. O número atômico não é igual a próton e elétron. Então se próton e elétron é 20, o número atômico também é 20. Então eu já sei que é 20. Então já fica ó, A, B e D. Eu sei que é 20. O número atômico. Como é que eu descubro a massa, esse número aqui de cima? É só somar número atômico com mais nêutron. Certo? Tem até o hábito de dizer assim. Parte de cima, parte do meio e parte de baixo. Para descobrir a parte de cima, é só somar as outras duas. Né? Para descobrir a parte de baixo, subtrai as outras duas. E para descobrir a parte do meio, também subtrai. A única que soma é para descobrir a massa. Para descobrir nêutron, você diminui. Para descobrir número atômico, você diminui também. Certo? Então, como é que eu fiz para descobrir essa massa aqui? É só somar o número atômico com a quantidade de nêutron. Então, 20 mais 22, 42. O número atômico já veio, né? Não precisa a gente calcular. Só foi a observação, que é 20. E a massa é só somar, né, número atômico mais nêutron, que dá 42. Então, como ele quer respectivamente? Quer dizer, primeiro o número atômico, que é 20, e depois o número de massa, que é 42, fica 20 e 42. 20 e 42, letra D. Tá bom, pessoal? Confere aí bem direitinho, nota aí, vê se vocês acertaram. Nota as observações que acharam necessário também. Então, primeira questão, letra D, 20 e 42, ok? Tá bom? Segunda questão. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. Podemos afirmar
que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é. Vamos lá. Ele não disse que átomo é, coloquei um X. Vamos colocar as informações que já aparecem no problema. Ele diz massa 144. Então a massa na parte de cima aqui, ó, 144. Número atômico, parte de baixo, 70. E ele quer que a gente descubra os nêutrons. Para descobrir os nêutrons, é só subtrair a massa pelo número atômico. Simplesinho essa aí, né? Então, subtraindo a massa pelo número atômico, 144 menos 70, a gente tem 74. Tá bom? 74, segunda questão, letra B. 74, letra B. Os nêutrons subtraem aqui, certo? Vamos seguir? Vou seguir aqui para as próximas questões. Pessoal, a terceira questão é uma questão de definição, né? Então a gente tem que realmente olhar bem direitinho as alternativas para que a gente não se atrapalhe, certo? Porque de cálculo é uma coisa mais rápida, né? A gente faz o cálculo, chegou ali, já olha na alternativa, já assinala. Mas como é uma questão de definição, é bom a gente ter uma atenção também importante para ela, viu? A terceira questão diz assim: com relação às características do átomo e ao conceito de elemento químico, assinala a afirmação correta. Sobre átomo e sobre elemento químico, o que é verdade? Ele só tem uma resposta certa das 5 alternativas, certo? Vamos olhar tudo direitinho, vamos eliminando até chegar naquela que realmente é a correta. Primeiro, letra A. Um elemento químico é caracterizado pelo seu número de massa, quer dizer, a principal característica que identifica o elemento, que eu falei agora há pouco, o elemento é encontrado na tabela periódica com um número específico que determina ele, não é pela massa, porque tem vários elementos com massas muito semelhantes, né? Praticamente iguais, porém não é a massa que vai caracterizar, tá certo? Quem vai caracterizar é o número atômico, então a letra A está errada, certo? Letra B. Os átomos de um mesmo elemento químico obrigatoriamente devem apresentar o mesmo número de nêutrons. Não. Nessa parte aí, os átomos de um mesmo elemento químico têm que apresentar o mesmo número atômico, não o mesmo número de nêutrons, certo? Porque se eu pegar o elemento hidrogênio, por exemplo, né, ele apresenta o mesmo número atômico, mas ele pode apresentar massas diferentes. Um elemento simples de hidrogênio, né, que vai ter uma determinada massa, mas se eu pego agora uma parte o hidrogênio na sua forma gasosa, então a gente já vai ter outra valor. Eles são chamados, né, de isótopos entre si, tá bom? Então nessa parte aqui a gente vai letra B também não está certa, viu? Porque está dizendo aqui devem apresentar obrigatoriamente nêutrons. Não, nêutrons não, número atômico. Então a letra B está errada. Letra C. Na eletrosfera, região que determina a massa do átomo, encontram-se os elétrons. Tem uma parte aí que a gente vai deixar ela sob suspeita, tá bom? Porque realmente os elétrons se encontram na eletrosfera. Vamos dar uma olhadinha, né, com calma também, a respeito dessa parte que diz aqui, região que determina a massa do átomo, certo? Ela fica sobre aviso aí. Não vamos descartar ela não. Letra D. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de elétrons. Não. A massa é a soma dos prótons com nêutrons, ou prótons, ou elétrons com nêutrons, ou número atômico com nêutrons. Próton e elétron não, porque próton e elétron vai ser a mesma quantidade, então não se descobre a massa com prótons e elétrons, descobre-se a massa com prótons ou elétrons ou número atômico somado com nêutrons, tá bom? Então a letra D está errada. Letra E. Um elemento químico é constituído de átomos de mesma carga nuclear. Vamos olhar isso aqui. Quando eles carga nuclear, o que é que tem no núcleo? Carga nuclear é o que tem no núcleo. O que tem no núcleo é próton e nêutron. Próton não pode ser também número atômico, né? O que tem no núcleo é próton e nêutron. Ele é constituído de átomos de mesma carga nuclear, um elemento químico, né? Não. Então nessa parte aqui, ó, na eletrosfera, região que determina a massa do elétron, fica a dúvida dessa e dessa, né? Mas nessa parte aqui, os elétrons que está falando aqui,
eles se encontram realmente na eletrosfera, tá certo? A massa do elétron, ela é praticamente insignificante em relação aos prótons e nêutrons, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, a letra E, ela está mais convincente. Só essa questão da carga nuclear, tá bom? Carga nuclear. Então fica entre letra C e E, porém, essa letra C aqui, eletrosfera, se encontra os elétrons, ok? Letra C, certo? Letra C. Vamos seguir. Pessoal, a partir daqui, dessa quarta questão, já começa um pouco mais elevado no sentido da dificuldade, né? Porque vai ter assim, além daquilo que a gente analisou, das formulazinhas, vai aparecer também umas equações aí para a gente descobrir os valores de x, tá certo? Na quarta questão vai faltar alguns valores aí a respeito, que a gente tem que descobrir o valor de x e a partir daí fazer as substituições. Mas vamos ler e a gente vai explicando passo a passo aqui, veja só. As espécies químicas, aí tem um elemento A, que tem a massa 3x e tem um número atômico x mais 5, certo? Tem um elemento B, que tem 3x menos 2 de massa e tem número atômico 2x menos 10, tá certo? Ó, 3x menos 2 e 2x menos 10. Massa em cima, número atômico embaixo, ok? Representam átomos com igual número de prótons. Onde é que fica o próton? Próton é a parte de baixo, que é a mesma coisa de número atômico, né? Se tem a mesma quantidade de próton, quer dizer que a parte de baixo deles são iguais. Lembre, vai ser quando a parte de cima, que é a massa, for igual, a gente tem isóbaro. Quando a parte de baixo, que é o número atômico, o próton, o elétron, que é tudo a mesma coisa, então nós vamos ter aí, quando a parte de cima for igual, como eu falei, nós temos isóbaros. Quando a parte de baixo for igual, né, que é próton, elétron, número atômico, nós temos isótopo. E quando a quantidade de nêutron, que é a diferença do valor de cima menos o valor de baixo, a gente vai ter isótono. Então ele está dizendo que a mesma quantidade de próton desse é a mesma quantidade de próton desse. Quer dizer, a parte de baixo que é igual. Se a parte de baixo que é igual, nós temos chamados isótopos. Então, se eles têm a mesma quantidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir esse valor de x, né? Para descobrir esse valor de x, eu vou começar por onde? Ele não está dizendo que as partes de baixo são iguais, então eu vou fazer aqui uma equação dizendo que a parte de baixo dessa aqui é igual à parte de baixo desse outro aqui. Tá certo? A parte de baixo desse aqui é igual à parte de baixo do outro. Tudo bem? Então vai ficar aqui, ó, são isótopos, só para a gente lembrar disso, que é a parte de baixo igual. Então eu vou igualar as duas partes de baixo, certo? Vai ficar x mais 5 igual a 2x menos 10. Organiza normal, né? X permanece do lado que está e o 2x que está do lado direito passa para o lado esquerdo invertendo o sinal. Está positivo, passa negativo. Fica x menos 2x igual. O menos 10 está do lado direito, continua. E o 5 que está do lado esquerdo vai ser transferido para o outro lado, invertendo o sinal. Ele é positivo, passa negativo. X menos 2x fica 1x negativo. Menos 10 com menos 5 fica menos 15. Para terminar, a relação de sinal. Menos e menos, mais, né? X igual a 15. Mas ele não quer o valor de x. Por que eu descobri o valor de x se ele não pediu? Para poder saber aqui qual o valor de cada informação dessa, eu tenho que descobrir o valor de x. Então eu faço o seguinte, eu vou pegar os átomos, vou substituir o valor do x por 15, já vou descobrir cada coisa dessa aqui, tá bom? Eu já vou descobrir cada coisa dessa aqui, então vai ficar como? Se um x a gente descobriu que vale 15, e aqui na parte de cima é 3x, vai ficar 3 vezes 15, 45, tá bom? A massa. Se aqui é 15, 15 mais 5, 20, né? Número atômico. Já dá para descobrir o nêutron, é só diminuir. 45 menos 20, 25, tá bom? Vamos substituir agora no outro elemento também. Se o x vale 15,
Vai ficar 3 vezes 15, 45. Menos 2, 43. E aqui, substituindo embaixo também. 2 vezes 15, 30. 30 menos 10, 20. Para descobrir o nêutron do elemento B, é só subtrair 43 menos 20, que dá 23. Certo? Então a gente tem todas as informações. O que ele pedir agora a gente consegue responder por conta que a gente substituiu tudo, né? Vamos olhar o que é que ele quer. O número de nêutrons de A e B, respectivamente. Então, primeiro, qual é o número de nêutrons de A? 25. Né? Então vai ser uma dessas duas. Qual é o número atômico de B? 23. Então é 25 e 23. 25 e 23. Cuidado que tem um aqui que é 23 e 25, tá vendo? Mas como ele quer respectivamente quer dizer que é primeiro esse e depois esse, né? Então 25 e 23. Então é a letra A, tá bom? Quarta questão, letra A. Vamos ver a próxima. Pronto, as próximas duas. Agora daqui para frente é tudo no sentido parecido, viu? Com valores, substituições, para poder a gente ir comparando. Quinta questão. Um átomo M, eletricamente neutro, possui número de massa igual a. A massa é 3x. A massa é a que fica na parte de cima, né? E x mais 1 elétrons. Elétrons quer dizer que é número atômico. É o valor que fica embaixo. Sabendo que o núcleo de M tem 5 nêutrons, o número de x é, sabendo que o núcleo tem 5 nêutrons. Então o que é que a gente faz? Ele diz que esse valor aqui, né, esse valor aqui é de 3x, né, que é a massa. A parte de baixo, que é os elétrons, que é o número atômico, x mais 1. Vou pedir desculpa a vocês, que eu acho que na hora da digitação apareceu um 2 aqui, viu? Na verdade aqui é 5, tá? Desculpa, viu? Aqui foi um erro de digitação. Não considerem 25, considere só 5. Tem 5 nêutrons, ficou 25, é só 5. Aí o que é que a gente faz? Para descobrir o valor de x, eu pego a massa menos o número atômico. O que é que eu encontro quando eu subtraio a massa e o número atômico? Eu encontro o nêutron, que no caso é 5. Então eu vou subtrair a parte de cima pela parte de baixo e vou dizer que é igual à parte do meio, que é o nêutron, tá bom? Massa menos número atômico dá igual aos nêutrons. Então qual é a massa? 3x menos qual é o número atômico? X mais 1. Eu coloquei entre parênteses porque tem dois termos, ó, tá vendo? Tem dois elementos aqui, ó, representando o número atômico. Igual ao nêutron, que é 5. Ó, 5 nêutrons. Então ficou uma equaçãozinha, né? Coloquei entre parênteses porque eu vou ter que fazer a relação de sinal, viu? Muito importante isso, esse parênteses, para poder a gente lembrar da relação de sinal. Então eu vou baixar o 3x, vou fazer a relação de sinal. Cada elemento que está dentro do parênteses vai fazer a relação de sinal com o sinal de menos que está fora. Aí vai ficar menos por mais, menos x. Menos por mais, menos 1. Ó, faz a relação menos por mais, que dá menos aqui, e menos por mais, que dá menos aqui, certo? Igual a 5. Agora é só organizar. 3x menos x, 2x. O 5 que está positivo continua, e esse 1 que está negativo passou para o outro lado positivo. Ficou mais 1, né? Então ficou 2x igual 5 mais 1, 6. Não é isso? Para terminar, x é igual a 6 dividido por 2, 3. A gente descobriu o x, mas ele não quer. Ele quer só o x mesmo, é? Vamos ver aqui. O valor de x é. Ah, só o valor de x. Então, no caso, já está. A gente já descobriu, não precisa substituir. Né? Porque ele quer só o valor de x mesmo. X é igual a 3. Letra A. Tá bom? 5. Quinta questão. Letra A. Certo? Vamos lá. Sexta questão. Observe os átomos. Aí aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Tem questões que vêm assim, ó. Aí para a gente não achar que esse 39 que está do outro lado é nêutron, ele coloca uma observaçãozinha aqui para a gente saber, para a gente não se atrapalhar, viu? Porque se ele fosse colocar, como a letra é muito pequenininha, se ele fosse colocar os números tudo de um lado só, não ia caber, ia ficar muito agoniado, a gente não ia entender direito o que é que significava, certo? Ó, ele está dizendo que os números da direita, no caso esses daqui, representa a massa. E os da esquerda, que é esse aqui, o de baixo, representa o número atômico, tá bom? Para a gente não se atrapalhar. Então, massa é o de cima, número atômico o de baixo. Massa, número atômico. É correto afirmar que. Então, aqui ele vai fazer uma comparação do que é isótopo, isóbaro e isótopo. Aí eu fiz o quê?
Eu coloquei os 4 elementos aqui, ó, maiores, com os números mais destacados, para poder a gente não se atrapalhar, para a análise ficar melhor, certo? X, Y, Z e A. Coloquei as informações que já tem, ó, o X, 39 e 19, né, massa e número atômico. O Y, 40 e 20. O Z, 40 e 19. O A, 39 e 20. Tem massa e tem número atômico. Então, só está faltando nêutron, né? O nêutron a gente descobre subtraindo. Então, subtraindo 39 por menos 19 dá 20. 40 menos 20 dá 20. 40 menos 19 dá 21. E 39 menos 20 dá 19. Agora ele vai perguntar se eles são isótopos, são isóbaro ou isótopo. Lembrando o que, pessoal? Isótopo, parte de baixo igual, número atômico. Isóbaro, parte de cima igual, número de massa. Isótono, parte do meio, essa parte que está do outro lado, que são os nêutrons iguais, tá bom? Vamos olhar de um por um aqui. Letra A. X e Z são isótonos, quer dizer, a parte central, esses valores que estão de vermelho são iguais, X e Z, X e Z. A parte vermelha é igual? Não, então eles não são isótopos. Letra B. Y e Z são isótopos, quer dizer, tem a parte de baixo igual, Y e Z tem a parte de baixo igual? Não. Aqui é 20, aqui é 19. Também não é a letra B. Letra C. Z e A são isótonos, quer dizer, Z e A tem essa parte vermelha igual, Z e A, parte vermelha igual? Não, não é a letra C. Letra D. X e A são isóbaros, quer dizer, parte de cima igual. X e A tem a parte de cima igual? Tem, ó, 39 e 39. Né? Então vai ser a letra D. Só para garantir mesmo, na letra E a gente vai conferir. Y e A são isóbaros, parte de cima igual. Y e A tem a parte de cima igual? Não, diferente. Então realmente letra D é a correta. Sexta questão, letra D. Tá bom? Vamos seguir. Questões 7 e 8. Vamos logo aqui para a questão 7, né? Eu não notei nada aqui não, porque é uma observação muito rápida. Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Ó, prótons e elétrons, mesmo valor. E é igual também no número atômico, certo? Qual dos seguintes átomos é seu isótono? Aí ele chama a atenção de novo. Os números da direita, que são esses, são a massa. Os da esquerda, que são esses de baixo, é número atômico. O que é isótono? Isótono é quando tem a mesma quantidade de nêutron. Não precisa nem calcular, porque ele já disse aqui, ó, 20 nêutrons. Então, eu vou olhar, ó, isótono é quando tem a mesma quantidade de nêutrons. Qual desses aqui vai ter 20 nêutrons também? Como aqui é massa e número atômico, como é que eu descubro os nêutrons? É só subtrair a massa pelo número atômico, né? Então, eu vou subtrair o número de cima pelo de baixo. O que der 20 vai ser a resposta, que vai ser isótono desse aqui, tá bom? 41 menos 19, 22, né? Então, isso aqui não é. 40 menos 19, 21, não é. 38 menos 18, 20. Vai ser isso aqui. Só para confirmar, esse aqui dá 19, ó. Esse aqui dá 19. Então, de todas as opções, o único que dá 20 de nêutron quando subtrai é a letra C. Então, sétima questão, resposta certa, letra C. Não notei nada aqui não, que era só uma subtração. Dava para a gente fazer por aqui mesmo, tá bom? Pessoal, oitava questão. Considere os seguintes dados. Aí nós temos aí, ó. Aqui tem dois átomos, tudo direitinho, tem os prótons, nêutrons e elétrons, na tabela, né? Eu coloquei aqui, como eu estou representando os outros, que eu acho que fica mais fácil para a gente analisar, certo? Coloquei o átomo 1 e o átomo 2. Então, o que é que acontece? Veja, próton e elétron é igual, ó, tá vendo? Ó? 40 e 40, 42 e 42, que é o valor que fica na parte de baixo. Então, o primeiro átomo tem quanto de próton e elétron, que é número atômico, fica na parte de baixo? 40, tem 40. Nêutron é o que fica aqui na parte do meio, né? Do lado direito que a gente está colocando. 40 também, né? Coloquei 40. Para descobrir a massa é só somar, né? 40 e 40, 80, tá bom? O átomo, segundo átomo, o que é que ele tem? 42 de próton e elétron, que é número atômico, fica embaixo, 42. E nêutron, 38, fica aqui na parte do meio. Para descobrir a massa, soma, que dá 80 também. Está aqui tudo completinho do primeiro átomo, tudo completinho do segundo átomo. Vamos olhar as alternativas. Eles dois são isótopos, quer dizer, eles têm a parte de baixo igual? Não. São do mesmo elemento químico? Mesmo elemento químico é se ele tivesse o mesmo número atômico. Não é, né? O número atômico é diferente.
São isóbaros, quer dizer, parte de cima igual? Sim, são isóbaros, 80 e 80. Só para confirmar, né? São isótonos só se fossem os nêutrons iguais, e os nêutrons são diferentes. Tem o mesmo número atômico? Também não. Então, realmente, a letra certa é a letra C. São isóbaros, valores de cima igual. Tá bom? Vamos agora para as nossas duas últimas questões, né? No caso, essas aí, como elas são mais detalhadas, a gente deixou um espaço maior aqui para fazer a montagem. Olha só. Sabendo que os elementos, aí tem aqui, pessoal, aí dá a mesma informação. Esse valor que tem aqui em cima, ó, isso é tudo a massa, viu? O elemento M tem massa 5x mais 4, e esse aqui é número atômico x mais 5. E o elemento Q, massa 6x mais 2, número atômico x mais 4. Eles são isóbaros, tá bom? Se eles são isóbaros, o que é isóbaro? Isóbaro é quando tem a parte de cima igual, que é a massa. Isóbaro é quando tem a parte de cima igual, ou seja, a massa igual. Então eu vou pegar a parte de cima do primeiro elemento e igualar a parte de cima do segundo elemento, certo? Parte de cima do primeiro elemento, parte de cima do segundo elemento, certo? Então 5x mais 4 igual a 6x mais 2. 5x permanece, o 6x está no lado direito, passa para o esquerdo, é positivo, vem negativo, né? Menos 6x, igual 2 positivo permanece, e o 4 que é positivo passa negativo para lá, menos 4, tá bom? Então 5x menos 6x fica um x negativo. 2 menos 4 fica 2 negativo, não é isso? Menos e menos dá mais. X vale 2, mas ele não quer saber o valor de x. Eu preciso descobrir o valor de x para substituir e descobrir o que ele quer, tá bom? Ó, se eu não quiser substituir tudo, não precisa. Eu vou substituir tudo aqui porque eu acho melhor deixar tudo completinho e depois a gente direcionar realmente a pergunta que ele está fazendo. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Se o x vale 2, aí eu botei aqui bem grande, ó. Vamos substituir aqui por 2, aqui, ó, na massa do M. X vale 2, certo? Então 5 vezes 2, 10, 10 mais 4, 14. A massa de M é 14. Embaixo, x vale 2, 2 mais 5, 7. 7 é o número atômico de M. Para descobrir o número de nêutron, 14 menos 7, 7. Vamos fazer a mesma substituição com outro elemento que é Q. Q, substituindo em cima, x vale 2, certo? 6 vezes 2, 12. 12 mais 2, 14. Embaixo, x, 2, né? 2 mais 4, 6. Aí aqui a gente tem, ó, ficou outro erro de digitação aqui, pessoal. Desculpa novamente. Saiu esse zero aqui, viu? É só 4. No caso aqui ficou, toda a substituição ficou certa, né? O resultado de nêutron aqui é que é 8, porque eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 14 menos 6, 8. Eu não sei de onde saiu esse 40 não, viu? Isso aqui tá, esse nêutron aqui desconsidera totalmente, aqui é 8, tá bom? No lugar desse 40 aqui é 8. Acho que na digitação e nos cochilos da madrugada saiu errado isso aqui. Então aqui é 8. 8 de nêutron. Vamos ver o que é que ele quer. Ele quer só os números atômicos. Então o número atômico respectivamente, quer dizer, o número atômico de M, 7, e o número atômico de Q, 6. Na ordem, né? 7 e 6. Certo? Número atômico de M, 7, número atômico de Q, 6. Letra A. Nona questão, letra A, 7 e 6. Ok? Vamos agora para a nossa última, né? 10ª questão da nossa lista. Semelhante também. Considere as seguintes representações. Aí tem 3 elementos aqui, ó. R, muito parecido com a questão anterior, né? Que tem toda a equação, que é a massa em cima, tem embaixo também. Só que aqui são 3 elementos, R, S e T. Aí diz a mesma coisa. Os valores de cima são a massa e os de baixo, o número atômico, direitinho. Agora a gente tem que ver o que ele diz aqui, ó. R e S são isótopos. Então eu vou olhar para R e S. T por enquanto não, certo? Eu vou comparar R e S. O que é isótopo? Isótopo é quando tem a parte de baixo igual, que é o número atômico. Eu vou pegar a parte de baixo de R e vou igualar a parte de baixo de S. Eles são isótopos, quer dizer, parte de baixo igual. Então vai ficar número atômico de R, 3x mais 32, igual número atômico de S, 5x menos 8, certo? 3x mais 32 igual a 5x menos 8. Organizando,
eu vou baixar o 3x, o 5x que está do lado direito positivo vem para o lado esquerdo, trocando o sinal, fica negativo. O menos 8 que está do lado direito continua. E o 32 que é positivo passa para o outro lado negativo, tá bom? 3x menos 5x fica 2x negativo. E do outro lado, menos 8 menos 32 fica menos 40, né? Para concluir, eu vou ter menos e menos mais 40 dividido por 2, que é o número que está solto dividido pelo número que está junto com a letra, né? 40 dividido por 2 dá 20. Isso é o valor de x, ele não quer x. Mas para descobrir as outras informações, eu tenho que descobrir antes o valor de x. Eu vou substituir aqui em tudo, tá? Nos 3 elementos, e a partir daqui a gente vai ver o que ele realmente quer. X vale 20, viu? Então no lugar de x aqui vai ficar 20. No R logo, ó, 11 vezes 20 dá 220. 220 com mais 15, 235 é o número de massa de R. Vamos substituir embaixo. X vale 20. 3 vezes 20, 60. 60 mais 32, 92. Então o número atômico de R é 92. Como é que eu descubro os nêutrons? É só subtrair, né? O de cima menos o de baixo dá 143, certo? Está aqui R todo completinho. Vamos substituir agora no S. Massa do S. X vale 20. 2 vezes 20, 240. Menos 2, 238. Né? Massa do S. Substituir embaixo. X vale 20. 5 vezes 20, 100. 100 menos 8, 92. Então, para descobrir os nêutrons, só subtrair. 238 menos 92, 146. E agora o T, né, que é o terceiro átomo aqui. X vale 20, vai ficar 10 vezes 20, 200. 200 com mais 35, 235. Parte de baixo. X vale 20, então 4 vezes 20, 80. 80 mais 10, 90. Subtraindo, 235 menos 90 dá 145. Ok? Vamos olhar agora as alternativas, né? O número atômico de R é 90, é o que fica embaixo. Não, o número atômico de R é 92, está errado a letra A. B. O número atômico de S é 90, a parte de baixo de S é 90? Não, é 92, está errada a letra B. Letra C. O número de massa de T é 238, a parte de cima, que é a massa de T, é 238? Não, 235. D. O número de massa de R é 238, a massa de R é 238? Não, é 235. Então vai ser só, está sobrando só a letra E, né? Vamos só conferir se é ela mesma. RT são isóbaros, quer dizer, RT tem a mesma massa, tem o mesmo valor na parte de cima. Aqui 235, 235. Então é a letra E, né? Letra E é a certa, tá bom, pessoal? Essa é a nossa correção. Ela demorou porque a gente teve que explicar, né? Tinha muito cálculo, muita equação para a gente fazer passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, mesmo se voltar o vídeo e ficar sem entender, podem entrar em contato. Teve uns erros em digitação também que a gente percebeu aí. E qualquer coisa que vocês tenham percebido um eventual equívoco na hora da explicação, podem entrar em contato também, para que a gente não deixe aí nada explicado errado para vocês. Tá bom então? Mas antes da gente finalizar, nós temos o nosso desafio, né? Vamos olhar qual é o desafio que a gente tem essa semana. Pronto. O desafio é relativamente simples, eu não vou nem detalhar muito, é muito parecido com o anterior. Cada símbolozinho desse tem um determinado valor e é para vocês descobrirem, quando comparar essas três partes de cima, quanto é que vai dar esse resultado final aqui, tá bom? Certo? Acho que deu para entender, não deu? É isso mesmo, né, pessoal? Não tem muito detalhe não. Cada símbolozinho, né? Símbolos iguais têm o mesmo valor. E aí você vai comparar essas três parcelas de cima e vai descobrir quanto é que dá isso aqui. Não esqueça, viu? Lembre da ordem das expressões numéricas para poder responder correto, certo? Fica aguardando a participação de vocês no desafio, dentro do prazo que a gente dá. E quem responder o primeiro de cada turma, vence o desafio. Tá bom então? Participem, fiquem com Deus, se cuidem, qualquer coisa estou à disposição, tá certo? Um abraço. Valeu.